Olá pessoal, tudo bem? Eu sou o Dr. Carlos Eduardo, sou especialista em ortodontia e hoje eu vim novamente falar com vocês sobre um assunto que eu gosto demais, que é sobre MARP. Estou gravando novamente esse vídeo para mostrar alguns casos clínicos que eu tenho, atualizar um pouco sobre a técnica, tentar usar uma linguagem mais para o paciente, tá? Se você está assistindo, você é cirurgião dentista, ortodontista, você vai ver que eu vou usar alguns termos mais simples para todo mundo poder entender, tá bom? Então fique até o final com a gente que tem muita coisa legal. Então eu preparei aqui uma tela de PowerPoint com meus casos clínicos para vocês poderem entender. Então vamos lá. Vamos primeiro começar a falar o que é o MARP. O MARP ela é uma sigla inglesa, tá? Que ela diz Mini Screw Assisted Rapid Palatal Expander. O que quer dizer isso? É uma expansão rápida assistida por mini implantes. Então isso daqui ele está relacionado à técnica e não ao aparelho, mas convencionou-se chamar ele de aparelho MARP. Para essa técnica ter sucesso, algumas coisas são imprescindíveis, como o seu planejamento, né? Alguns exames são necessários, uma tomografia, um escaneamento, a seleção da área de instalação, se esse aparelho vai ficar mais anterior ou mais para posterior, o tamanho dos mini implantes, tá? A bicorticalização, hoje em dia a gente fala muito sobre bicorticalização, nós já vamos falar sobre isso. Dominar a técnica de instalação, é importante você saber instalar o aparelho, né? O ortodontista hoje ele pode fazer essa instalação. Corte com perfurações quando necessário, em pacientes com idade mais alta ou com uma classificação de sutura D ou E, já tem que ser feita essa corte com perfuração para minimizar o insucesso. E o tipo de aparelho empregado. Eu vou mostrar para vocês aqui o primeiro caso meu de MARP, tá? Isso aqui foi em 2018. O MARP ele é uma técnica muito nova, o primeiro artigo apareceu em 2010, tá? Com o Kim Jong Lee e o Chow Park. Então, não é uma técnica tão antiga, mas ela vem se evoluindo ao longo desses 10 anos, tá bom? Então, assim, ó, esse meu primeiro paciente é um paciente de 37 anos. A gente consegue ver que ele tem uma mordida cruzada, tá? Bilateral, falta de espaço para alinhamento de laterais, tá? Ele tem uma atresia maxilar bem grande, apiamento inferior. Então, nessa época, não era feito com tomografia. Eu, particularmente, pelos estudos, pelos artigos que eu estudei, a gente mirava aqui nesse triângulo, ó, tá? Pela teleradiografia, a gente tinha que acertar os parafusos nessa região aqui, tá certo? Então, eu fiz um aparelho, na época, modificado, tá? A gente fez um Hyrax, um Morelli, colocamos aqui os lugares para instalação dos mini implantes, e eu coloquei uns mini implantes muito curtos, tá? Uns mini implantes de 6 milímetros. Então ele não conseguiu bicorticalizar. Ele tinha que acertar, hoje em dia a gente acerta os parafusos até o soalho nasal, então ele fica quase dentro do nariz. Então a gente começou a fazer a ativação desse aparelho. Em 18 dias de ativação, teve uma melhora do tamanho do céu da boca, porém não teve uma abertura de diastema. E o diastema é o sinal de que está rompendo essa sutura. Eu fiz uma radiografia oclusal e não teve abertura. Começou a ter uma discreta abertura aqui anterior, tá? Então, nessa época, tentei fazer com um modo mais fácil, porém não deu certo. Fui atrás de outro aparelho e consegui o aparelho da PEC Lab, tá? O MARP SL. E coloquei alguns parafusos de 9 milímetros. Então, removi tudo, fiz novo aparelho, instalei com 18 dias, 12 dias começou a abrir o diastema e com 18 dias eu travei esse parafuso. Ó. Veja só o tamanho do diastema que foi conseguido. Fiz uma nova radiografia, tá? A gente consegue perceber que aqui teve uma abertura, ó. Porém ela veio só até a metade do céu da boca. É desejável você conseguir uma abertura até a posterior, porque é onde a gente mais precisa de expansão, às vezes é na posterior, pelo fato da mordida ser cruzada, né? Porém aqui para mim foi suficiente, eu precisava de espaço para colocar esses laterais aqui, então foi ótimo, tá? Então aqui, ó, aqui tivemos uma abertura em leque, chamamos de abertura em leque, provavelmente por quê? Porque houve uma falta dessa bicorticalização, tá? Os parafusos eles eram muito curtos. Então por isso que hoje eu bato na tecla para os profissionais que o MARP hoje não se faz sem tomografia. A tomografia
ela é essencial, tá bom? Continuamos com o tratamento, tá? Colamos o aparelho superior, inferior, fomos alinhando, só para vocês acompanharem, olha, uma melhora, tá? Aqui com 6 meses após o travamento do aparelho, e aqui já em fase de finalização, tá? Já usando elástico, foi trabalhado dobras para corrigir torques, tá? E aqui um antes e depois desse paciente. Então a gente obteve um sucesso aí mesmo, a técnica não abrindo até a posterior, mas foi o meu primeiro caso, eu aprendi muito com esse caso, tá? Aliás, eu venho aprendendo até hoje, a gente conhece muita gente que faz, então a gente vai trocando figurinhas aí e contando o que acontece para a gente fala muito em curva de aprendizado, então a gente tem que vencer essa curva. Aqui um outro caso, essa paciente aqui de 27 anos, ela tem uma mordida de classe 3, tá? Um caso cirúrgico. Então ela precisava de uma disjunção, porque ia ser feita a cirurgia, então se não fosse feita essa disjunção, ela terminaria com a mordida cruzada. Tanto é que a gente pode ver que ela tem não tem uma atresia muito grande no céu da boca. Tá? Então, como é um caso cirúrgico, ela é classe 3, né? Ela morde de topo, então ela vai fazer essa cirurgia agora. Então era necessário fazer a disjunção. Com ela, a gente fez a tomografia, foi feito o planejamento que a gente chama de planejamento com protocolo de segurança MARP. Como é que funciona esse planejamento? A tomografia a gente vai varrendo em regiões de distal de primeiro pré-molar, distal de segundo pré, distal de primeiro molar e distal de segundo molar. E aqui a gente vai decidir aonde é a melhor área para instalar esse aparelho. Quanto que a gente tem de osso e quanto que vai ser o tamanho do parafuso para ele bicorticalizar, ou seja, ele tem que acertar a cortical do céu da boca e a cortical do soalho nasal, tá? Então, como eu falei, o parafuso ele fica quase dentro do nariz. Aqui foi feita a seleção do tamanho dos parafusos, tá? A gente soma esses valores aqui e seleciona cada parafuso individualmente. Então, pode ser que na anterior, do lado direito, tem um tamanho de parafuso, do lado esquerdo pode ser outro, e a mesma coisa na posterior. Tá? Então, ela, como tinha 27 anos, já fizemos as corticoperfurações, são pequenos furos feitos com uma broca especialmente para isso, tá? Ao longo da ráfia palatina, a partir da terceira ruga palatina aqui, ó. Aí ela vai até, estende-se até o palato mole. Depois faz-se a instalação do aparelho, tá? Esse aparelho que eu utilizei aqui é o MARP SL, também da PECLAB, tá? Que foi igual eu instalei no paciente. Uma particularidade dele é que ele é aberto, tá? Então alguns parafusos, olha, eles tendem a querer, você tem chance de instalar ele mais inclinado, né? Então assim, é um aparelho que hoje em dia eu já não gosto de utilizar muito, eu uso o EX, que é o próximo caso que a gente vai mostrar. Tá? Então começamos a fazer a abertura desse aparelho. Eu trabalho com uma ativação lenta, tá? Uma ativação ao dia. Tenho colegas que trabalham com 2 ativações, mas o meu protocolo eu vejo muito relação quanto tem de osso, mas geralmente eu faço uma ativação ao dia. Tá? Então, ó, começou a abrir diastema. Aqui a gente vê, ó, como eu falei que ele é aberto, um parafuso até chegou a escapar aqui. E o parafuso já aberto totalmente, ó, o parafuso ele escapou, mas como já tinha aberto, tudo bem, deu certo. Aqui uma tomografia depois de travado esse parafuso, mostrando a abertura anterior até a posterior, ó, todo esse espaço preto aqui é a disjunção. E aqui a gente consegue ver o que, ó, que bicorticalizou, o parafuso entrou lá dentro do nariz, ó, tá? Todos os parafusos estão bicorticalizados, tá? Eles não estão aparecendo aqui na mesma imagem porque ele ficou um pouco inclinado, ó, então está tendo um desnível entre os parafusos. E a imagem que a gente mais quer ver é essa daqui, ó. Esse vão aqui, ó, da anterior, ó, da espinha nasal anterior até a posterior, ou seja, esse caso aqui fez uma disjunção completa da maxila, tá? Então isso é desejado no caso de MARP, tá certo? Esse último casinho que eu vou mostrar para vocês aqui é um paciente de 15 anos também, classe 3, tá? Conseguimos ver aqui que ele tem uma mordida cruzada bilateral, é uma atresia muito grande, ó, tá vendo? Optamos por fazer o aparelho MARP-X por quê? Pela falta de espaço, então esse MARP ele é suspenso.
Tá? Aqui a gente vê o paciente de topo, então ele teve que usar uma máscara facial também para tracionamento dessa maxila. Tá? O máximo que a gente ganhasse aqui de tracionamento ajudaria bastante no caso. E aqui o planejamento do MARP Guide. Né? Como é que é o MARP Guide? O MARP Guide é feito um escaneamento da boca, uma tomografia, e é feito virtualmente a instalação desse aparelho. Né? A gente consegue ver aqui aonde esses parafusos vão entrar, a bicorticalização. É feito também, nesse planejamento, a classificação das suturas. Esse paciente foi classificado como estágio C de maturação óssea. Aqui é colocado virtualmente o aparelho e o tamanho dos parafusos. Ó. Então, quando eu falo em bicorticalização, ele tem que acertar essa cortical aqui do céu da boca e a cortical do soalho nasal. Tá? Então, aqui com as medições, tá? Você vai somar esses valores aqui e a gente vai ter o tamanho total do parafuso. Mesma coisa posterior. Ó. Então, posterior esquerdo, ó, parafuso de 9 milímetros. No anterior, de 13 a 15. Né? Então, esse daqui é um planejamento muito mais apurado. Você consegue ter uma previsibilidade muito boa do caso. Tá? Então, você veja quanto que a coisa melhorou desde o meu primeiro caso em 2018. Tá? Esse daqui é 2020, então muita coisa nova apareceu e ainda esse aparelho está em constante atualização, tem muita coisa nova saindo, muito artigo. Né? Então aqui do lado direito a mesma coisa. Esse aparelho, como ele é o MARP-X, o que ele tem de diferente? Esses pezinhos deles aqui, isso daqui é móvel, tá? Aqui ele já está soldado, uma solda laser que é usado. Quando o céu da boca ele é muito profundo, esses pezinhos então eles se adaptam às diferentes alturas do céu da boca. Tá? Então é possível a gente deixar esse aparelho mais suspenso, mas os parafusos presos lá embaixo. Tá? Então aqui no dia da instalação, nesse caso não foi feito corte de perfuração, paciente 15 anos, sutura C, então foi só a instalação do aparelho mesmo. Então aqui no dia da instalação, tá? Já começa a ativar no dia já. Tem profissionais que gostam de esperar uma semana, então assim, cada profissional tem o seu protocolo. Começamos a ativar, nesse momento aqui começou a abrir a sutura, tá? Começou a aparecer diastema. Eu instalei a máscara facial nele, tá? De uso o máximo possível, pelo menos 14 horas por dia, mas quanto mais usar, melhor pra gente, tá? Aqui com 30 dias de uso de máscara, já estava todo aberto o parafuso, abriu um diastema grande. Nota aqui o quanto que o aparelho já está aberto. E aqui com mais 30 dias o diastema já estava fechando, a gente já consegue ver um pouco de melhora, né, desse avanço aqui da maxila. Depois já o aparelho montado, tá? Com um mês, esse caso ele usou a máscara, mas um mês após a abertura do diastema eu já colo o aparelho superior. O inferior eu já colo também antes, instalando o aparelho, terminou de ativar, eu já colo o inferior. Tá? Então aqui no final, o que aconteceu aqui? Eu tirei as hastes, aquela banda, tá? Ele estava com banda aqui, Então a gente tira essa banda para dar um conforto para o paciente e deixa esse torno aqui por 6 meses, tá bom? Então ele vai ficar por 6 meses até formar osso aqui, Então pessoal, esses eram os casos que eu queria mostrar. A instalação desse aparelho tem aqui no canal, é só você procurar por instalação de MARP-X ou instalação de MARP-2S, que são os dois vídeos de instalação que eu tenho. Se você é paciente, vai passar por esse procedimento, tem alguma dúvida, deixa aqui nos comentários que na medida do possível eu vou respondendo. Beleza? Um grande abraço a todos e até a próxima.